Olá, uma boa noite para você. Alunos da UFO participam de eventos sobre empreendedorismo e inovação na engenharia. É a Semanada, promovida pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade. Tem também palestra realizada no Sesc Uberlândia sobre como viver melhor a terceira idade. E ainda informações sobre as rodas de terapia comunitária da UFO e entrevista com o presidente da comissão especial que supervisiona as eleições para reitor e vice-reitor da UFO. Essas e outras informações você confere agora no TVU Notícias. Alunos da Universidade Federal de Uberlândia participaram de um evento sobre empreendedorismo e inovação na engenharia. A Semanada foi realizada pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade. André se formou em uma universidade do Paraná e passou um tempo fora do Brasil. Ao retornar, decidiu empreender. Eu fiz intercâmbio pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Eu era da área da física e fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi criar uma revista de ciência e tecnologia junto com 2 amigos que trabalhavam junto comigo no laboratório. E nós começamos a distribuir essa revista para universidades lá em Curitiba, imprimir e distribuir. E com o tempo a revista começou a crescer, a gente começou a conseguir anunciantes, que era a nossa fonte de receita. E chegou uma época que a gente estava atingindo 84 universidades no Brasil inteiro, então enviando a revista de graça, pagando frete, e a gente tinha uma lista com mais 100 universidades ainda que queriam receber. Apesar de inicialmente a revista dar certo, o grupo de amigos agora vai encerrar as atividades. A gente começou a enxergar que o modelo, na verdade isso a gente já sabia desde o começo, que o modelo não era escalável. Quanto mais universidade eu atendesse, maiores custos eu teria. Mas como a revista surgiu como uma forma de gratidão para devolver a bolsa de estudos para a sociedade, porque eu recebi uma bolsa de estudos de quase 100 mil reais. Então eu me senti na obrigação de voltar para cá e fazer alguma coisa para devolver para as pessoas, para as pessoas aqui crescerem. Então a gente criou essa revista Ciência e Tecnologia e distribui aqui. E hoje a gente está vendo que a gente não vai conseguir escalar, não vai conseguir crescer mais, a gente está perdendo receita nesse ano. Então a gente chegou a uma decisão em 2 meses, em 2 edições na verdade, a gente vai encerrar o projeto. Mas não pense que André vai abrir mão do empreendedorismo, não. Eu voltei, no começo, antes de eu ir para o intercâmbio, eu já trabalhava com pesquisa. E o intercâmbio, essa experiência empreendendo com essa revista de tecnologia e de ciência, me fizeram mudar a minha visão de pesquisa. Então antes eu queria pesquisar para virar um professor concursado. Hoje eu quero pesquisar para mim eventualmente empreender na área de tecnologia e de pesquisa. Então fazer um produto, ter uma patente, algo inovador, com ciência e com tecnologia de verdade, assim, empreender nessa área. E foi exatamente parte da trajetória dele e de vários outros que foram compartilhadas neste evento realizado dentro da Universidade Federal de Uberlândia. A Semanada teve como objetivo discutir empreendedorismo e inovação na engenharia. E essas tarifas são muito mais baixas dos hotéis de rede por conta disso. O evento foi organizado pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFO. Já uma ideia que vinha sendo trazida com outras gestões do nosso Diretório Acadêmico, em que as pessoas planejavam fazer um evento em que trouxesse um pouco do entendimento do ramo profissional, do mercado, mais essa parte de gestão, tentar trazer para as pessoas a ideia de empreendedorismo, de como funciona isso na vida delas. Quem compareceu pôde assistir às palestras além de outras atividades. O evento aconteceu durante 4 dias e contou com a presença de alunos de cursos variados da Universidade Federal de Uberlândia, todos em busca de mais conhecimentos com relação como empreender. Durante toda essa semana foi todo esse trabalho e eu acho que a gente conseguiu atingir muito bem a parcela de estudantes que participaram, trazendo para eles o entendimento do que seria o termo empreender, para trazer isso para a vida pessoal de cada um dos estudantes. Amanhã tem mais uma edição do Bazar do Hospital do Câncer. A ação, promovida pelo Grupo Luta pela Vida, oferece, além de roupas e sapatos, um viveiro com plantas ornamentais e medicinais. Os detalhes com o repórter Erivelto Rodrigues. Oi, Daniela. O bazar acontece nesta terça-feira a partir das 8 horas da manhã. Para dar detalhes sobre ele, eu vou conversar agora com a Simoni Oliveira, ela que é coordenadora da equipe de voluntários do bazar. Simoni,
Eu queria que você contasse para a gente, né, os detalhes desse bazar. Ele começa então às 8 da manhã e vai até que hora? Vai até às 16 horas da tarde e ele acontece 2 vezes por mês, sempre na segunda terça-feira do mês, e após esse dia, 15 dias, a gente faz de novo o segundo dia do bazar mensal. Então, quem perder esse bazar agora pode ir, por exemplo, no bazar que acontece no dia 13 de setembro. Isso mesmo, aí dia 13 tem de novo, depois do dia 13, 15 dias, tem novamente o bazar do Hospital do Câncer. Certo. Simone, quais são os produtos, né, os tipos de produtos que são vendidos lá neste bazar? Então lá a gente vende de tudo um pouco. A gente tem cama, mesa e banho, a gente tem utensílios domésticos, tem brinquedos, calçados, roupas femininas, masculinas, infantis. A gente está agora com uma roupa de festa também, você consegue encontrar lá no hospital. Então a gente tem uma variedade muito boa de produtos para serem oferecidos para toda a população de Uberlândia e da Redondeza. Além de ir lá comprar os itens, se alguém quiser ajudar doando esses itens, como que deve fazer? Bom, toda doação é bem-vinda. Aliás, a doação é a nossa matéria-prima. Todas as doações devem ser feitas no hospital, lá no saguão mesmo do hospital, falar com a Thaís ou com a Fernanda, e elas recebem as doações e já encaminham lá para o nosso bazar. O dinheiro da venda, ele é revertido de que forma? Todo revertido para o Hospital do Câncer. Certo. Agora também vocês precisam de voluntários para poder fazer esse trabalho, né? Sim, a gente está precisando de voluntários, então se tiver alguém interessado, pode entrar em contato lá no Hospital do Câncer, falar com a Fernanda, preencher o cadastro, que aí ela vai fazer a triagem, e se a pessoa tiver perfil de voluntário, ela fará parte da nossa equipe com muito carinho. Certo. Então vamos só reforçar horário, dia, né, direitinho, e o local onde vai acontecer esse bazar. Tá, vai acontecer na Rua José Inácio de Souza, 3.267, no bairro Moarama, das 8 às 16 horas da tarde. Obrigada, Erivelto, pelas informações. E você certamente tem alguma coisa seminova na sua casa que não usa mais, ou algo que comprou, nunca usou e tem certeza que não vai usar. Então, que tal trocar esses objetos por algo que você tenha muito interesse, mas está sem dinheiro para comprar? Nas redes sociais existem vários grupos em que isso é possível. É o chamado escambo, transação comercial mais antiga da história e que tem ajudado muita gente a sair do aperto financeiro. Cláudia precisava de uma nova logomarca para o restaurante dela, mas como o orçamento estava apertado, teria que esperar. A solução veio de um jeito que a empresária não imaginava, numa troca. A gente trocou agora a identidade visual, a logomarca e uma revitalização do nosso site por lanches veganos para um evento de noivado. Já troquei um piercing também por lanches veganos. E a gente tem trocado livros, roupas, sapatos. A ideia, que parece nova para muita gente, é a prática comercial mais antiga que existe. É o chamado escambo. Talvez você já tenha visto esse nome nos livros de história, ou se é do interior, já ouviu a expressão catira. A prática é um tipo de troca comercial direta, um objeto por outro, um serviço por outro. O dinheiro não entra. Com o tempo, alguns produtos começaram a ser mais procurados do que outros, porque eram mais raros e mais necessários. Viraram, assim, mercadorias moeda. Pela primeira vez, o homem trocava um objeto por algo que talvez ele não precisasse naquele momento, mas que podia guardar e usar numa troca futura. O gado e o sal foram os itens mais usados como mercadorias moeda, tanto que a palavra capital vem de cabeça, por causa da cabeça de gado, e a palavra salário vem de sal. Daí, foi um passo para a criação da moeda. Há duas formas de fazer escambo, a direta e a indireta. A direta tem o nome de escambo e a indireta tem o nome de monetária. Essas trocas têm que ter uma dupla coincidência. O que é isso? No mesmo momento que eu comprar, eu vou vender. O escambo é isso. No mesmo momento que eu quero o objeto A, eu vou ceder o objeto B. Agora, na troca monetária, não. A gente separa, né? Uma hora eu sou comprador, outra hora eu sou vendedor. Então, não precisa ter mais essa dupla coincidência. A moeda facilitou as trocas comerciais, mas também criou uma limitação. Em momento de crise, quando falta dinheiro na conta, o que fazer?
Muita gente tem descoberto que uma das soluções para isso é o conhecido escambo. A prática volta a aquecer a economia. E apesar de ser, acima de tudo, um alívio para o bolso, o conceito volta repaginado e já é considerado um dos pilares do consumo sustentável. Na internet, sites e grupos de troca fazem sucesso. São centenas de páginas em que é possível encontrar todo tipo de produto ou serviço. Ana Luísa criou um grupo de escambo no Facebook e em poucos dias já tem milhares de participantes. Primeiro dia do grupo tinha 50 pessoas, hoje tem quase 2.000 membros. Todos os dias, eu e as moderadoras, a gente aprova cerca de 40 meninas, assim. Então é um crescimento muito rápido. A interação na internet foi tanta que elas começaram a fazer encontros para trocas. E nesse ressurgir da catira, um novo conceito de valor também começa a se formar. Você cria um vínculo quase afetivo, né? Assim, principalmente quando é prestação de serviço. Então, por exemplo, outro dia no grupo, teve uma menina que estava sem grana para pintar a casa dela e ela precisava devolver. Então, ela não tinha dinheiro nem para contratar a pessoa para pintar, nem do material. E aí, umas 5 meninas se organizaram e foram para a casa dela. E aí, elas passaram um dia lá, pintaram e tal, e levaram umas roupas que tinha lá em troca. E aí, você cria um laço, assim, né? E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já com mais informações para você. Grãos que para muitos são desconhecidos, mas no ramo da agricultura, estas sementes têm vários benefícios. Professores e alunos desenvolvem uma pesquisa com a canola, na fazenda Água Limpa da Universidade Federal de Uberlândia. A semente é cultivada em locais com temperaturas amenas. Com predominância no sul do país, o cultivo do grão cresce também na região sudeste. Da canola pode ser produzido óleo e até biodiesel. Nós já temos áreas com produção de canola. O ano passado nós fizemos um levantamento aqui na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e foram observados aí em torno de 2.000, 2.500 hectares cultivados com canola. O óleo de canola é um óleo que tem grandes características associadas à saúde humana, então é um óleo muito interessante para o consumo. E o que a gente tem hoje, o objetivo principal dos trabalhos do grupo de estudos é exatamente a canola para a produção de óleo para consumo humano. E agora vamos falar de esporte. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 terminaram ontem, mas dia 7 de setembro começa a Paralimpíada. 278 atletas paralímpicos vão representar o Brasil nos Jogos. A maior delegação a representar o Brasil em Jogos Paralímpicos terá 12 atletas mineiros. Nossos competidores estarão presentes no arremesso de peso, judô, tênis em cadeira de rodas, atletismo, rugby em cadeira de rodas e outros. Pela primeira vez, o Brasil terá atletas em todas as 22 modalidades. E a meta é garantir também o melhor resultado da história. Ocupamos a 7ª posição do ranking nos Jogos de Londres, mas nossos atletas querem aproveitar o apoio da torcida para ocupar o 5º lugar este ano. Vai ser um show todos os dias. Eu estarei lá e você é meu convidado de honra. Vocês aqui vão nos empurrar naquele momentinho final, naquele milésimo de segundo, naquele momento, naquele golzinho a mais. Então assim, não puxando sardinha, mas acompanhe a natação. Sem dúvida nenhuma, vocês não vão se arrepender e vão sair muito felizes. Uma palestra realizada no Sesc Uberlândia abordou o envelhecimento e levou orientações aos idosos para que eles saibam viver melhor essa fase da vida. Dona Maria Aparecida tem 76 anos e diz se sentir com 50 anos quando o assunto é vitalidade. Eu gosto de ver minhas atividades, gosto de passear, gosto de viajar, gosto de pegar um volante, gosto de tudo. E é justamente para continuar com essa energia e vontade de viver toda que a Dona Maria, sempre que pode, participa de palestras como esta. Parte muito mais cedo que nós e nem ficou velho. Geni é especialista em terceira idade e há muito tempo ela desenvolve trabalhos com pessoas nessa faixa etária de idade. A ideia é falar sobre um envelhecimento bem-sucedido. A ideia é que todos nós vamos envelhecer
e que esse envelhecimento seja com qualidade, com bem-estar e que as pessoas tenham essa longevidade saudável, né, com saúde. Durante o evento, os convidados ampliaram conhecimento sobre o envelhecimento e receberam orientações de como lidar com ele. A gente traz muitas informações que a gente propõe que eles transformem isso em conhecimento para uma vida cotidiana e que se reivindique, seja protagonista do seu próprio envelhecimento. E ilustrando tudo isso, a gente faz atividades que estimulam a memória em de diferentes formas, atividades que estimulam o movimento, atividades que trazem prazer e alegria de viver. A proposta é dizer, olha, é possível envelhecer bem e com qualidade. Ao todo, cerca de 40 idosos participaram da palestra. Além das informações, houve também um momento de dinâmica. Eles sempre gostam de opinar, então a gente utiliza de atividades ou de palavras que vão ser assim, bem polêmicas ou temáticas para instigá-los. E aí eles começam a dizer, não são raras vezes que acontece até um depoimento pessoal, de superação, que eles se autossuperaram de um tempo de vida e nesse é muito diferente. E eles acabam dizendo, olha, estou num momento feliz da minha vida. Quem veio participar reconhece a importância de saber envelhecer. Conhecimento sempre soma muito na vida da gente. A Divisão de Saúde, vinculada à Diretoria de Qualidade de Vida do Estudante e à Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO, está realizando uma pesquisa de opinião junto aos estudantes para estabelecer os horários das rodas de terapia comunitária. As informações com a repórter Gislaine Rodrigues. Olá, Daniela. O questionário pode ser respondido até amanhã pelos estudantes da UFO. E para saber mais detalhes, eu converso com a psicóloga da UFO e também coordenadora da Divisão de Saúde, Michele Falco. Michele, conta para nós o que são rodas de terapia comunitária. Bom, as rodas de terapia comunitária é uma técnica, uma prática que hoje, inclusive, compõe o segmento das práticas integrativas e complementares do sistema de saúde. Em resumo, ela possibilita um encontro de pessoas que querem falar sobre questões que têm vivenciado, falar de seus problemas, de suas possibilidades na vida. E, trazendo para o contexto estudantil, nós pensamos enquanto uma possibilidade de encontro dos estudantes da UFO para conversarem, falarem sobre si. Temos profissionais com formação em terapia comunitária que conduzem o trabalho. E é isso. O projeto começou em maio desse ano. Conta para nós mais detalhes sobre ele. Em maio desse ano, nós fizemos uma primeira edição, por assim dizer, das rodas. Aconteceram 25 rodas de terapia comunitária de maio a julho deste ano, tanto no campus Moarama quanto aqui no campus Santa Mônica. E agora os alunos que querem participar dessa próxima etapa, é possível responder um questionário online? Conta para nós onde que o aluno acessa, o que é esse questionário? Isso, bom, pensando na atividade, atendendo realmente o maior número de estudantes, para que eles possam participar sem prejuízo aos seus horários de atividades acadêmicas, a gente pensou nesse questionário, que a gente está chamando de uma pesquisa de opinião, para que eles possam dizer para a gente o melhor dia, o melhor horário para eles comparecerem, para a gente poder formatar nesse segundo semestre a atividade de acordo com a disponibilidade deles. E aí no site da UFO, no www.ufo.br, nós temos lá uma matéria sobre as rodas e lá o link para que eles possam preencher o questionário. Michele, muito obrigada pelas informações. Retornamos ao estúdio. Obrigada, Gislaine, pelas informações. E depois do intervalo tem entrevista sobre as eleições para reitor e vice-reitor na UFO. Os detalhes e as regras da consulta eleitoral você confere já já. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados, e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. E agora vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira. Em Uberlândia, a mínima é de 11 e a máxima não deve passar dos 28 graus. Céu parcialmente nublado durante todo o dia. Saiba como ficam as temperaturas em outras cidades da região.
Tempo parcialmente nublado em Romaria, mínima de 12 e máxima de 27 graus. Mínima de 11 e máxima de 26 graus em Patrocínio, céu com muitas nuvens e não deve chover. Em Araguari, tempo parcialmente encoberto durante todo o dia e a temperatura varia entre 13 e 28 graus. Terça-feira com céu nublado em Nova Ponte, mínima de 12 e a máxima não passa dos 27 graus. Em setembro, nos dias 13 e 14, tem consulta eleitoral na UFO para a escolha do novo reitor e vice-reitor, gestão 2016-2020. E caso tenha segundo turno, a votação será nos dias 21 e 22 de setembro. E nós convidamos Alexander da Silva Santos, que é presidente da comissão especial, que é responsável por coordenar, organizar e supervisionar o processo eleitoral. Uma boa noite, Alexander. Boa noite. Muito obrigada, pela presença aqui no TVU Notícias. Eu que agradeço a comissão. Bom, eu disse em termos gerais aí qual que é a função da comissão especial, né, dentro do contexto eleitoral. Gostaria primeiramente que você detalhasse o que é a comissão especial, como que ela é composta e o trabalho que ela realiza nesse contexto de eleição na universidade. Bom, o trabalho da comissão eleitoral, né, para todos que quiserem tentar se aprofundar um pouco mais no assunto, ele está normatizado pelo Conselho Universitário, né, pela Resolução 9 de 2016, que foi inclusive disponibilizada, acho que no site do Comunica UFO, né. Basicamente, se nós pudermos ser sucintos, o trabalho da Comissão Eleitoral nada mais é do que o de garantir a ocorrência da campanha, né, e das eleições. Então, nós fiscalizamos a campanha, nós elencamos normas para ajudar a organizar melhor a campanha, né, nós organizamos a forma como as campanhas podem ou devem ser feitas na universidade, né? E nós somos, digamos assim, os guardiões dessa resolução aqui, que foi emitida pelo Conselho Universitário. Então, nós temos que fazer com que o processo ele ocorra da maneira mais célere possível, né? Da forma mais lisa possível, né? Garantindo que o direito, né, democrático, os direitos eleitorais no âmbito da vivência universitária, eles possam ser exercidos com o máximo de liberdade, mas de equilíbrio e respeito e igualdade entre todos aqueles que participam desse grande evento, né, que ocorre na universidade. Agora, o processo eleitoral dentro da universidade é diferente, por exemplo, das eleições municipais, né, Alexander? Eu gostaria que você destacasse para a gente algumas dessas diferenças, algumas das normas que devem ser seguidas. A gente sabe que são muitas, né, mas eu gostaria que você destacasse algumas específicas e que você considera importantes. Bom, são diversas, né? Principalmente porque, por exemplo, no âmbito de eleições municipais ou estaduais ou nacionais, né, não existe uma diferenciação entre os diversos possíveis segmentos, né, da possível pluralidade dos eleitores. Enquanto que na universidade, por exemplo, uma das questões, acho que já muito importante salientar, é que existe uma diferença aqui, porque há um número distoante, né, diferente entre alunos, técnicos e professores, que são os que participam, né, que votam durante as eleições. Sendo assim, então, para tentar equilibrar um pouco, ao máximo, essa relação, busca-se uma paridade a partir de um peso que é dado a cada um dos 3 segmentos, né? Para além disso, né, a gente sabe que as eleições que ocorrem em municipais e nacionais, né, não existem as estaduais porque estão dentro do período nacional, elas também não permitem a boca de urna. Ao contrário que na universidade, essa boca de urna ela já é permitida, né, pode-se fazer desde que respeitados alguns limites, tá certo? Então existem algumas diferenças bem sucintas, assim, para além das possibilidades de campanha. Apesar disso, nós entendemos também que as eleições aqui dentro elas têm que respeitar um padrão, né, que é um padrão eleitoral já bem manifesto e que leva em consideração o exercer dos direitos das pessoas no âmbito de escolher os seus representantes. Agora, nesse contexto, por exemplo, as eleições na universidade ainda não são feitas via meio eletrônico, por exemplo, né, Alexander? Elas não são feitas via meio eletrônico, né? Não as de reitor, pelo menos, né? Isso foi proposto, mas a comunidade entendeu que ainda seria um pouco temerário acontecer essas eleições por meio eletrônico e
resolveu ser um pouquinho mais conservadora nesse aspecto, né, mantendo as eleições tradicionais, sua cédula impressa, né, com uma urna que recebe essas cédulas e depois uma contagem por número de votos ali manualmente, né, que não ocorre eletronicamente. Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu para a eleição da comissão estatuinte, né, dentro da universidade, que essa sim, ela já admitiu o voto eletrônico, né, além do voto eletrônico, evidentemente também a própria escrutinação por via eletrônica. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista aqui no TVU Notícias, Alexander. Eu que agradeço, a Comissão Eleitoral agradece e toda a comunidade universitária também. Obrigada. E a partir de amanhã, o TVU Notícias exibe entrevistas especiais com os candidatos a reitor da UFO. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para redaçãotvu@gmail.com. Uma ótima noite para você.